Fala galera do Brain Time, tudo bom? Todo mundo acaba tendo um animal de estimação em algum momento da vida. Alguns têm gatos, cães, pequenos pássaros ou roedores, enquanto outros preferem vacas, cavalos, galinhas e outros bichos do tipo. É provável que você nunca tenha pensado nisso, mas existe uma terceira categoria de pessoas. São aquelas pessoas que preferem que seus pets sejam animais selvagens, animais que são perigosos em condições naturais. Você alguma vez já viu uma pessoa abraçando um leão ou um hipopótamo? Se nunca viu, continue assistindo. Hoje mostraremos os animais de estimação mais terríveis do mundo. Grandes felinos. Se existe uma pessoa nesse mundo que vive a vida de maneira mais intensa que você pode imaginar, então esta pessoa é o cheque árabe Umaid Abdullah Al-Buqaish, o primeiro da lista de hoje. Com certeza, há pessoas que estão mais interessadas nos milhões, casas enormes e carros de luxo dele. Mas agora, gostaríamos de falar dos animais de estimação desse homem. Cerca de 800 mil pessoas seguem o cheque no Instagram. Isso, para dizer a verdade, não é nada surpreendente. Todo mundo quer ver os leões, tigres, guepardos e outros representantes da fauna mundial domesticados que ele tem. Aqui vemos o cheque andando com o tigre na coleira como se não fosse nada demais. Aqui, ele está sentado no sofá abraçando um guepardo. E o animal parece não se opor e até responde ao carinho do dono. Com os leões, a relação é um pouquinho diferente. De vez em quando, eles tentam morder a mão do cheque, mas não se preocupe. Pelo que parece, isso é só um jogo estranho. Até mesmo o filho do cheque tem seu próprio animal de estimação exótico, um filhote de pantera negra. Os leões brancos andam de um lado para o outro, com carros de luxo ao fundo. Isso é uma espécie de bônus que mostra o quão rico o Umaid Abdullah Al-Buqaish Hienas. A Nigéria é um país com um enorme estoque de recursos naturais, especialmente de petróleo. No entanto, a maior parte da população, cerca de 70%, está abaixo da linha da pobreza. Por isso, as pessoas são obrigadas a inventar as coisas mais malucas para se sustentar. Gadawan Kura é uma expressão que pode ser traduzida da língua local ao português como domadores de hiena, e é assim que se chama a curiosa família sobre a qual falaremos. Todos os seus membros são artistas errantes que, de geração em geração, transmitem um ao outro a habilidade única de domesticar hienas. E é com esses animais que a família se apresenta. É assim que eles ganham a vida. Mas as hienas não são seus únicos animais de estimação. Eles também têm macacos, cobras e todos eles ajudam a entreter o público. Os artistas viajam de cidade em cidade para poder sempre surpreender pessoas novas. A família também vende ervas curativas e talismãs, que supostamente curam seus donos do medo de animais selvagens. Os espectadores mais corajosos podem arriscar e até brincar com as hienas ou as pitons durante o show. Jacaré. Conheça a próxima pessoa do nosso vídeo, a estadunidense Mary Thorne, que vive em Lakeland, na Flórida. Ela ama com todo o coração o seu jacaré de estimação, que tem 2 metros de comprimento. O réptil não morde, entende linguagem de sinais e, além de tudo, é muito amigo do outro animal de estimação da mulher, um simples cãozinho. Ao beijar o Rambo, assim se chama o animal, bem no meio do seu nariz escamoso, a mulher conta: todos os meus filhos cresceram e se mudaram, só os animais ficaram comigo. Rambo é como um bebê pra mim, e eu sou a amada mãe. E, para dizer a verdade, parece que o jacaré fica muito satisfeito com as numerosas manifestações de amor e cuidado. Rambo dorme com a sua dona na mesma cama. Ela sempre põe roupas nele. E antes, quando ele era menor, ele chegava a fazer compras com Mary. Ela o colocava sentado na frente da sua motocicleta, como se fosse um cãozinho. Essa dupla inusitada visita escolas frequentemente para dar palestras sobre répteis e seus problemas. No entanto, nem sempre a vida de Rambo foi tão boa. Ele vive com Mary há cerca de 14 anos. Nos primeiros 4 anos de sua vida, Rambo viveu em condições terríveis, em um quarto escuro, fechado, com outros répteis. As consequências do passado difícil são tão profundas que hoje em dia é desconfortável para o jacaré passar muito tempo ao sol. Ainda bem que esse pobre animal foi salvo e hoje em dia ele é provavelmente o jacaré mais feliz do mundo. Urso polar. 8 semanas. Foi exatamente essa a quantidade de tempo que essa pequena ursa branca viveu antes de conhecer um homem que mudou toda a sua vida. Mark Dumas treina animais para filmagens. Há 22 anos, ele precisava de um urso polar e começou a procurar um espécime adequado por todos os Estados Unidos. Foi então que ele ouviu falar sobre uma ursinha que estava sendo cuidada pela equipe de um zoológico, já que sua mãe era velha demais para cuidar do seu filhote. Foi assim que Mark se tornou o guardião, o alimentador e o companheiro de brincadeira
mamadeiras da Agi. No entanto, naquele momento, ninguém sabia onde essa relação chegaria. Hoje em dia, a Agi é uma ursa completamente adulta e mortalmente perigosa. O Mark, no entanto, é a única pessoa em todo o mundo que tem uma conexão tão forte e única com um urso polar. É difícil acreditar, mas os ursos podem ser ciumentos. Pelo menos, isso é o que diz o dono da Agi. Ela odeia quando alguém distrai a atenção de Mark e imediatamente fica aborrecida e agressiva. E quando o homem entra na sua jaula, ela faz esse som. E não, isso não são os vizinhos dando partida no carro. Isso é como se fosse o ronronar dos gatos. Só que, em vez de um gato, temos um enorme urso branco. Isso tudo porque a Agi vê no Mark tanto um pai como uma mãe. Anaconda. Os donos desta incrível criatura dizem que, para manter em casa uma cobra que pode facilmente engolir uma pessoa, você tem que ter a alma de uma criança, ou ser um pouco louco, idealmente as duas coisas. Para dizer a verdade, não conseguimos nem imaginar uma pessoa que ousaria comprar um animal de estimação tão incomum. 14 anos atrás, essa cobra ainda era um filhote, abandonado, desnutrido, sem que ninguém o quisesse. Foi então que ela chegou ao seu primeiro e único dono. Eles passaram a chamá-la de Medusa, quase que imediatamente. Isso porque ela gostava de se enrolar na cabeça deles, transformando as pessoas em uma espécie de medusa. Na natureza, as anacondas são cobras enormes e perigosas, conhecidas por seu temperamento bastante agressivo. Esta cobra de 9 metros é a prova viva de que o amor e a paciência transformam até mesmo os animais mais terríveis em pets, obedientes e mansos. A sua dona diz: hoje ela está terrivelmente pesada, mas isso é porque comeu um porco há alguns dias atrás. Hipopótamo. Os recém-nascidos, às vezes, são alimentados com fórmulas infantis em mamadeiras. Bem, se você trocar a criança por um hipopótamo adulto, a mamadeira terá que aumentar de tamanho e se transformar em uma enorme garrafa de 2 litros. Esta aqui é a Jessica, e estes são os seus donos e pais adotivos, Tony e Shirley Jobert. Hoje em dia, Jessica tem cerca de 19 anos, mas ainda gosta de beber da mamadeira, como na infância. Mas agora, o que ela toma não é uma mistura especial que substitui o leite, mas chá de ruibos. Os Joberts encontraram Jessica em 2000. Uma inundação severa separou a mãe do seu bebê, e a água simplesmente levou o animal recém-nascido para a casa deles. Felizmente, Tony sabia a fórmula de uma mistura para substituir leite de hipopótamo. Bem, eles simplesmente não tiveram outra escolha que não abrigar o pequeno hipopótamo. Provavelmente, Tony e Shirley foram os primeiros seres vivos que Jessica viu em sua vida, e assim, eles se tornaram para ela não só seus donos, mas seus pais. Hoje em dia, o hipopótamo vive em um lago não muito longe da casa do casal. Às vezes nada e vive de forma independente, mas sempre volta ao seu lar. Ela gosta de aproveitar ao sol na varanda ou ir jantar dentro de casa. Bisonte. Para conhecer o último animal de estimação hoje e seu bravo dono, teremos que ir novamente aos Estados Unidos, desta vez ao Texas. Esta fazenda está localizada perto da cidade de Keeneland. Seu dono é um cowboy de rodeio aposentado. Cerca de 10 anos atrás, o homem perdeu a visão de um olho. O incidente o forçou a vender sua manada de bisontes. No entanto, ele decidiu ficar com um filhote, só para não se desfazer de todos. A mãe do jovem bisonte não podia alimentá-lo, então Ronnie Bridges, esse é o nome desse cara, teve que criá-lo. Logo, o bisonte adotado mostrou uma personalidade que lhe rendeu o apelido de Wild Thing. E embora muitos anos tenham se passado e o bisonte tenha crescido, ele ainda não é lá muito amável. O Wild Thing corre para as cercas e se comporta de uma maneira que faz você querer se afastar dele e se esconder. Ronnie, sem medo algum, sobe essa cerca e acaricia seu meio filhote, meio animal de estimação. Os bisontes que vivem na natureza geralmente defendem agressivamente seu território e seu rebanho. É por isso que o Wild Thing é ainda mais perigoso para estranhos do que qualquer bisonte selvagem, porque ele procura proteger o que lhe pertence. No entanto, a coisa mais interessante acontece quando o bisonte entra na casa de Ronnie e sua esposa Sharon. O animal selvagem desaparece e o bisonte torna-se manso, dócil, muito cuidadoso, embora ninguém nunca tenha lhe ensinado isso. O dono do animal explica o comportamento da seguinte maneira: o Wild Thing acha que a casa é o território do Ronnie e, portanto, trata com respeito. Mas isso não foi sempre assim. Quando o búfalo era muito jovem, Ronnie teve que ter uma tremenda quantidade de paciência e resistência, porque o Wild Thing constantemente testava a força do dono, chutando-o e o empurrando. Ronnie se comportava como se isso não machucasse, e o bisão teve que acabar reconhecendo o homem como o macho dominante e respeitá-lo. Quando perguntado como consegue permanecer dominante
fulminante, Ronnie responde que ele simplesmente não pode ter uma gota de medo. E, em geral, ele não tem escolha. Se ele não estiver no comando, terá sérios problemas com o enorme animal. Bem, isso é tudo por hoje, amigos. No entanto, antes de terminar o vídeo, gostaríamos de falar uma coisinha. Talvez, depois deste vídeo, você comece a pensar que ter animais silvestres, como bichos de estimação, é muito legal. E é mesmo. Com certeza, pelo menos, os vizinhos ficarão impressionados. No entanto, todas as pessoas que mostramos hoje se encontravam em circunstâncias especiais que as fizeram ter esses animais de estimação. Aconselhamos que você não compre um bicho exótico desses. Os animais costumam ser apanhados na natureza antes de serem vendidos nos mercados. Antes de serem transportados, são mantidos em condições terríveis. Bem, e se filhotes absolutamente pequenos estão à venda, então provavelmente a mãe deles foi intencionalmente morta. Ou seja, amigos, este é um negócio extremamente cruel que gostaríamos que vocês nunca apoiassem. Até a próxima. Tchau!